povo abençoado do Senhor, graça e paz. O título da nossa lição de hoje é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Uma lição poderosíssima, irmãos. O nosso texto bíblico está em Esdras, capítulo 9, do 1 ao 4, e Neemias, capítulo 13, do 23 até o versículo de número 26. Esdras diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e assentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Pula para Neemias 13, a partir do versículo 23, diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei algum deles, arranquei os cabelos da cabeça deles, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, o pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar palavra do Senhor. Amados, o casamento constitui o elemento de unidade do povo de Deus. Por isso o Antigo Testamento proibia a união mista. Esta trazia uma cultura alheia do povo de Deus e consequente pecado de idolatria. A Bíblia menciona, e nós lemos aqui, a idolatria do rei Salomão como influência clara da religião das suas esposas estrangeiras. Então, contra esse perigo que Esdras e Neemias se levantaram, pois a prática de casamento misto era comum no meio do povo. Israel não podia ser reconstruído com o perigo de cair novamente na idolatria e violar sua identidade como povo de Deus. Por isso, os líderes da reconstrução exortaram ao povo a manter a pureza em seus princípios espirituais outorgado pela lei de Deus. Nós temos para a lição de hoje 5 objetivos, irmãos. Primeiro é apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Segundo objetivo é explicar o porquê de um judeu não poder casar com uma pagã. Terceiro objetivo nosso é destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto objetivo é aconselhar a respeito do casamento de crentes. E o quinto e último objetivo nosso é incentivar a esperar em Deus. Pois bem, nesta lição iremos estudar o grave problema entre os judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema, e também
o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Na lei de Deus, amados, aparece uma ordem: não façam concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Isso está em Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 11. Se você pula para Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 3, diz o seguinte: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Cara, foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da lição, ele ficou perplexo, quando depois de haver voltado do exílio, viu que o povo de Deus tomava a mulher dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa, amados. O povo começou, diz a palavra, a seguir as abominações dos povos. Ele então, Esdras, diz o texto que ele chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isso haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com o povo destas abominações. É o que está em Esdras capítulo 9, a partir do versículo 1. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Isso está em Esdras 10, a partir do versículo de número 1. O primeiro ponto da nossa lição diz que Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. E você vê muito claramente, irmãos, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado, diz a palavra. Manifestou toda a sua tristeza. Sabe como, queridos? Primeiro, diz o texto que ele rasgou o seu vestido. Segundo, ele rasga a capa. Ele arranca os cabelos, tanto da sua barba como da cabeça. Ele se assenta na praça, atônito, meu irmão. Cara, olha o desespero do sacerdote. A notícia da reação de Esdras se espalhou pela cidade, e muitos se reuniram a ele, diz o texto. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou o seu joelho diante do povo e orou ao seu Deus. Esdras 9, do versículo 6 ao versículo 15, fala da oração de Esdras. Irmãos, que oração! Ele disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus, desde o dia dos nossos pais até o dia de hoje. Estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus
e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos, pois, disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos profetas, dizendo: a terra em que entrares para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção e encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvastes que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de tudo nos consumir, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na sua presença por causa disso. Irmãos, olha o nível desta oração. E quando você vai em Êxodo capítulo 10, versículo 1, diz que todo o povo chorou com grande choro. Esse foi o efeito, sabe, da atitude de Esdras, foi imediato. Diz a palavra que Secanias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha, ele é o primeiro a levantar a voz e dizer: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que é nascido delas conforme o conselho do Senhor e dos que tremem os mandamentos do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Olha a palavra de Secanias. Aí a Bíblia vai dizer que o povo diz para Esdras assim, ó: levanta-te, porque a ti pertence esse negócio, e nós seremos contigo, apenas esforça-te. Você vê, né, irmãos, o arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E diz a palavra em Esdras capítulo 10, versículo 5, que todo o povo jurou. Diz o texto: então Esdras se levantou, ajuramentou o chefe dos sacerdotes, dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Oh, glória, meu irmão! Ou seja, todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou. Na verdade, Esdras colocou o dedo na ferida, disse: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. E todos responderam: irmãos, diz a palavra do Senhor, assim seja, conforme a tua palavra nos convém fazer. Diz a palavra ainda que sobre este negócio foram postos, né, Jonatas e Jazeías, auxiliado por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Isso está em Esdras capítulo 10, a partir do versículo 15. Antes mesmo, irmãos, da chegada de Esdras a Jerusalém, isso tem que ficar claro, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, nós lemos aqui no texto básico, Neemias 13, diz que judeus, sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que nunca mais fariam aquilo.
A palavra ela diz também que Neemias afastou entre os sacerdotes, né, e entre os levitas aqueles que eram estranhos. Contratou novos sacerdotes, contratou novos levitas. Olha que coisa sensacional. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasine, né, que era genro de Sambalate, também foi afastado por Neemias, Neemias 13. Então, veja como, irmãos, é importante, né, conhecer a história. Então, diante de tudo que nós falamos, fica uma pergunta: por que um judeu não devia casar com uma pagã? Primeiro, porque Deus havia proibido, meu irmão. Isso é Bíblia. Deuteronômio capítulo 7, 2-4 diz: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Falando, né, das outras nações, o que Israel deveria fazer com as outras nações. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com ela. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então está aí uma ordem direta de Deus. Se você for em Êxodo 34, a partir do, versículo 16 diz: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então olha o cuidado de Deus, irmãos, para com Israel. Se você for em Josué 23, 12-13 diz: porque se de alguma maneira vos apartardes e vos chegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes e vos a ela entrardes e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede, açoite às vossas costas, espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, o judeu ele não podia casar-se com uma pagã, porque Deus proibia. A ordem estava dada. A desobediência a esta ordem era um ato de rebelião. A finalidade, irmãos, desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da sua mulher pagã. E nós sabemos perfeitamente que a história de Israel registra exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nós podemos começar com Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, o cara que construiu o grande templo em Jerusalém, que diz a palavra que ele se contaminou por causa do casamento com mulheres pagãs. Elas perverteram o coração de Salomão e ele passou a seguir os deuses estranhos das suas esposas. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Como consequência do seu pecado, escute isso, irmãos, no reino do seu filho Roboão, as 10 tribos do norte separaram-se, constituíram-se em um só reino independente, sob a liderança, sabe de quem? De Joroboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. Outro exemplo é Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Isso está no primeiro livro dos Reis 16. Jezabel fez duas coisas, irmãos. Fortaleceu o culto pagão em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Primeiro livro dos Reis 18. Então, Deus proibiu a união mista entre os judeus, porque a consequência dessa prática, irmãos, é nefasta. Aí o outro ponto da nossa lição fala da sobrevivência dos judeus. Existem judeus até os dias de hoje, porque
embora espalhados, né, por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados, ou seja, eles estavam ali. Os outros povos estavam entre eles, mas eles se mantinham separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia. Nós sabemos, irmãos, perfeitamente, que a preservação do povo judeu é considerado um milagre, ainda mais quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo a Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Meu Deus, irmãos, os caras, irmãos, são o que são até hoje, porque apesar de estar envolvido no mesmo contexto, eles conseguem se separar. Irmãos, a ideia é essa, para a igreja pós-moderna, para essa igreja atual. Estamos aí vivendo em meio a esse povo, né, confuso, complicado, né, cheio de noia, doente, mas nós somos um povo, o povo de Deus. Temos que nos manter separados. A vida é em santidade. Aí tem uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Olha, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi enviar o seu Filho Jesus Cristo, irmãos, o Salvador do mundo. Essa é a maior bênção. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é a seguinte: fica livre para se casar com quem quiser. Eita glória! Glória nada, irmãos. Aí tem uma vírgula e o texto continua, diz: contanto que seja no Senhor. Paulo fala isso escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, 39. O conjunto é aqui concluído, na verdade, como um conselho para as viúvas. As mulheres casadas está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, limitada a um marido e obrigada a continuar a conviver com ele. Note que o contrato de casamento é para a vida. Somente a morte pode anular o laço, que diz a palavra. Mas se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser. Ei, não há limite pela lei de Deus para se casar somente por certo número de vezes. É certo, a partir dessa passagem, que o segundo casamento não é ilegítimo, pois então a viúva não poderia estar em liberdade para casar com quem quisesse, nem casar de forma alguma uma segunda vez. Mas o apóstolo Paulo assevera que ela tem liberdade quando o seu marido morrer, somente com o limite. E que limite é esse? Paulo é sensacional. Que ela se case no Senhor. Irmãos, a Bíblia, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, mostra perfeitamente as implicações da expressão no Senhor. 2 Coríntios 6, a partir do 14, que diz, olha só: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí está as implicações da expressão no Senhor. Cara, cada crente, irmãos, deve meditar com profundidade nesse texto. Que Deus nos guarde de algum dia aceitar o jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união, meu irmão, total entre o homem e mulher. Jesus foi quem disse isso. Não serão mais dois, mas serão uma só carne. Mateus 19. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o quê? Corpo, alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um não crente, irmãos, pode naturalmente obter a união de corpos, pode naturalmente obter a união de almas. Mas escute o que eu vou dizer: nunca, mas nunca, é impossível que haja união de espírito. Porque enquanto um pertence ao reino das trevas, o outro pertence ao reino de Deus. Cara, isso é uma diferença tremenda, meu amado. Essa diferença, ela abre uma brecha muito triste nesta união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, agora ele é obrigado a viver com outro, com quem não tem comunhão. Escute isso: quem não tem comunhão, nem união no Espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza, ela vai causar. Também tem outro ponto: a parte que não é crente nunca vai respeitar a parte crente. Sabe por quê? Porque ela sabe que ele errou contra a palavra, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do evangelho espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o outro lado. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos agora estão desprovidos de uma ajuda espiritual. Foi o que aconteceu em Neemias 13, o texto que nós lemos, diz que: e vi naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Escute só o que diz o texto, irmãos: e os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Aí o texto vai dizer muito mais. Quando Neemias percebeu isso, diz que ele contendeu contra ele, os amaldiçoou, espancou os caras e fez eles jurar, irmãos. Arrancou o cabelo da cabeça dos caras e fez eles jurar, dizendo o seguinte: não darei mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei mais filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí está o resultado de uma união de um crente com um descrente. Ei, conselho é: espere em Deus, meu irmão. Eu quero findar esse nosso bate-papo aqui sobre casamento misto, né? Dizendo que a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Salmo 27, Salmo 37, espera em Deus. Jovem, o seu desejo é ter um lar, é experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira. Isso é natural, mas nunca se esqueça de ouvir a voz de Deus em oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Para o vídeo, olha lá, Gênesis 24, a partir do versículo 12. Cara, que coisa extraordinária. Uma escolha precipitada
olhando somente o que está diante dos seus olhos, pode impedi-lo de receber aquele ou aquela que Deus já tem preparado para você. Então o conselho que eu te dou, entrega a tua vida, entrega o teu futuro a Deus. Deus faz, diz Salmo 68, que o solitário viva em família. O Deus que trouxe a companheira para Adão pode fazer isto por você também. Espera somente no Senhor. Ei, eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: para você que está esperando em Deus, eu tenho alguns conselhos. O primeiro é: há tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive um tempo certo para a sua vida sentimental. O segundo conselho é: cuide de si mesmo. Isso é essencial, irmãos. Estar sozinho é um tempo para se tornar uma pessoa saudável antes de se tornar uma pessoa casável. Para um relacionamento dar certo e se tornar duradouro, é necessário que as duas pessoas estejam saudáveis. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando emocionalmente. Pessoas bem resolvidas conseguem lidar melhor com os desafios de uma vida a dois. Esperar em Deus é fundamental neste processo. Terceiro conselho: tenha paciência para não se entregar aonde não há esperança. Não se deixe levar somente pelas suas emoções. Tome cuidado para não viver paixões relâmpagos, meu irmão, minha irmã. Mas conheça aí o seu futuro pretendente, não queime etapas, desenvolva uma amizade saudável. Quarto conselho: nada de emendar namoros. Se você saiu de um namoro recente, espere em Deus. Não tenha pressa em engatar num novo relacionamento enquanto não estiver completamente curada. Vida amorosa não é band-aid que cura um amor colocando o outro por cima. Cuidado. O quinto conselho é o seguinte: esperar em Deus é tempo de amadurecimento. Significa estar pronto. Porque de nada adianta esperar ou procurar a pessoa certa se você é a pessoa errada. Quando você aproveita esse tempo para crescer, você vai estar somando experiências que te levarão à maturidade. Então cresça, se desenvolva, amadureça em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Se eu pudesse resumir, diria que esperar em Deus é uma jornada, um tempo para se viver experiências sobrenaturais com Deus que marcarão sua vida sentimental para sempre. E Ele, somente Ele, irmãos, tem o poder de te conduzir para relacionamentos saudáveis e duradouros. Ei, que Deus te abençoe no nome de Jesus.